Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabina e hoje eu tô aqui de novo para um novo vídeo. E hoje eu vou falar sobre saúde mental. Então, a importância da saúde mental no processo de emagrecimento. Você pode estar se perguntando o que tem a ver a minha saúde mental com o meu peso. Então, tem tudo a ver. No primeiro vídeo eu falei de 8 doenças que impedem de emagrecer. Entre elas teve estresse e depressão, transtorno bipolar e insônia. No vídeo de hoje vou falar um pouco mais detalhado sobre a saúde mental e a estreita relação com o peso. Entre as muitas doenças mentais que existem, algumas que estão diretamente ligadas com a obesidade, como a depressão, ansiedade, estresse, que eu já falei, transtorno bipolar, distúrbio cognitivos, transtorno psicótico, transtorno viciante e desordem alimentar ou distúrbio alimentar. A obesidade e os transtornos mentais são doenças comuns em nossa sociedade e nem sempre recebem os devidos cuidados. Além disso, agora está comprovado que as pessoas obesas sofrem mais de transtornos mentais do que a população em geral. O objetivo desse artigo é sensibilizar as pessoas obesas a buscarem tratamento para melhorar tanto a perda de peso quanto a qualidade de vida de quem sofre com isso. Se você parou para pensar, essa gordura, esse peso todo, não foram pegos um dia só. Então não vai perdê-los um dia só também. Então, não adianta acreditar naquelas poções mágicas da internet dizendo tomar aquilo para perder barriga uma noite só, ou fazer isso aqui durante 3 dias para perder 20 quilos, porque não são verdade. Se fossem, eu não sei quantas de vocês já fizeram e não deram resultados. E o que acontece? Imediatamente se desanima e cai rapidamente nos maus hábitos alimentares de sempre, que se transforma em um círculo vicioso sem fim. Agora vamos aos detalhes das doenças que temos aqui: obesidade e transtornos mentais frequentemente associados. A obesidade é uma doença evitável, gente, cuja fisiológica é um desequilíbrio crônico do balanço energético, onde a ingestão energética é maior que o gasto. Ou seja, o corpo pegou o maligno hábito a colocar em estoque as energias que são transformadas mais tarde em gordura, em vez de jogá-las fora. É para isso que é muito importante de cuidar da alimentação. A obesidade é frequentemente associada a transtornos mentais, manifestando-se em diversos aspectos. Em geral, eles são caracterizados por uma combinação de distúrbio do pensamento, percepções, emoções, comportamento e relacionamentos com os outros. De acordo com outras pesquisas, 1/3 da população seria afetada ao longo de um ano por um problema mental, metade da qual procuraria tratamento, quer dizer que a outra metade
ficaria não diagnosticado. É comum que vários transtornos mentais coexistem na mesma pessoa e que essa pessoa sofra mais de doenças somáticas, chamamos assim, doenças somáticas. Tanto a obesidade quanto os transtornos mentais estão entre as doenças não transmissíveis mais prevalentes. São também doenças multifatoriais, genéticas e ambientais, muitas vezes levando a estigma social da pessoa que as sofrem. Estudos têm demonstrado também que os transtornos mentais são encontrados com mais frequência em pessoas obesas do que da população em geral. Nos capítulos seguintes, revisaremos alguns distúrbios frequentemente encontrados em pacientes obesos. Primeiro capítulo, podemos falar sobre a obesidade como um transtorno alimentar? Essa questão ainda está em discussões e a obesidade não é classificada como uma doença mental. No entanto, o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno alimentar comprovado que pode ser encontrado em pessoas obesas. Esta patologia caracteriza-se pela ocorrência de uma crise de bulimia com certa frequência, nomeadamente a ingestão de grande quantidade de alimento num curto período de tempo e de forma compulsiva, sem recurso a meio purgativo, como o vômito, por exemplo. Esses ataques podem levar rapidamente a um ganho de peso significativo. E, de acordo com o estudo de saúde, atende 2,4% das mulheres e 0,7% dos homens. E capítulo 2, obesidade e depressão, um casal infernal. A depressão é uma doença psiquiátrica comum, caracterizada por tristeza, perda de interesse ou perda de prazer, sentimento de culpa ou baixa autoimagem, sono e apetite perturbados, fadiga e diminuição da concentração. A obesidade e a depressão coexistem frequentemente. Foi demonstrado que a depressão é encontrada com mais frequência em pessoas obesas do que em pessoas com peso normal. A origem pode ser diversas. A depressão pode ser a causa da obesidade ou a obesidade pode ser a consequência da depressão. De fato, a perda do ímpeto vital sintomático da depressão pode influenciar a forma de comer ao favorecer o junk food, a alimentação saudável e ao cansaço pela redução da atividade física. O junk food é um termo utilizado para designar alimentos ricos em calorias, gorduras e açúcares, com baixo valor nutricional. Por exemplo, hambúrguer processado, salgadinho de pacote, etc. E segundo um estudo, mostra que a obesidade aumenta o risco de desenvolver a depressão ao longo da vida em 55%.
e a depressão aumenta o risco de ser obeso em 58%. Certos mecanismos bioquímicos e psicológicos são comuns a essas duas patologias. Ressaltar-se que a depressão e a obesidade favorecem o desenvolvimento da hipertensão arterial e a ocorrência de eventos cardiovasculares, aumentando a mortalidade. A depressão severa pode levar ao suicídio. É a segunda principal causa da morte entre pessoas de 15 e 29 anos. Cerca de 1.000 pessoas morrem cada ano por suicídio. Suicídio assistido não inclui. E mais de 10.000 pessoas recebem cuidados médicos após uma tentativa de suicídio. Existem dados conflitantes sobre as ligações entre obesidade e risco de suicídio. De fato, recentemente alguns estudos encontraram uma taxa de suicídio mais alta em pessoas obesas do que pessoas com peso normal. Então, se você se sente sob pressão de um desses sintomas, não tenha vergonha de procurar ajuda. Não seja uma vítima da depressão, seja um vencedor. Setembro Amarelo quer dizer setembro contra o suicídio. Tome uma atitude e pede socorro no 188. Com certeza terá alguém disponível a ajudar. Eu peguei esse papelzinho. Tá de cabeça para baixo. Não, ali. Eu peguei esse papelzinho lá na UBS da saúde para mostrar para vocês. Capítulo 2. Obesidade e transtornos aditivos. Segundo a OMS, obesidade de substância refere-se ao uso nocivo ou perigoso de substância como álcool, nicotina e drogas ilícitas. O uso dessas substâncias psicoativas pode levar a uma síndrome de dependência, ou seja, um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o consumo repetido de substância. Em relação às ligações entre transtornos aditivos e obesidade, os resultados são controversos. De acordo com o estudo, a obesidade ou aumenta o risco de desenvolver um vício, especialmente o álcool. O desempenha um papel neutro ou até mesmo tem um papel protetor. E os circuitos neurais envolvidos no desenvolvimento de um vício também se mostraram semelhantes ao envolvidos da compulsão alimentar, sugerindo um verdadeiro vício em comida. O capítulo 3, obesidade e transtorno bipolar. Outra expressão do tudo ou nada. Os transtornos bipolares são transtornos de humor
em que período de excitação, fases hipomaníacas ou maníacas se alternam com período depressivo, afetam aproximadamente 1 a 2% da população mundial. Eles são mais frequentemente encontrados em pessoas obesas do que em pessoas com peso normal. A obesidade em si também seria um fator de pior resposta ao tratamento. Aqui, novamente, as ligações entre obesidade e transtorno bipolar não são claras e as etiologias provavelmente são múltiplas. Cabe ressaltar que encontramos na maioria das pessoas obesas um padrão de pensamento do tipo tudo ou nada, principalmente no que diz respeito às restrições cognitivas relacionadas à alimentação. Às vezes as pessoas não seguem o padrão tipo de alimentação, come demais e acaba resultando em bulimia. E eu falei capítulo 3, capítulo 4. Alimentos como ansiolíticos. De acordo com a Classificação Internacional de Transtornos Mentais da OMS, os transtornos de ansiedade são agrupados em várias categorias: transtornos de ansiedade fóbica, transtornos do pânico, ansiedade generalizada, transtornos de ansiedade depressiva, transtornos obsessivo-compulsivos e síndrome de estresse pós-traumáticos. Os transtornos de ansiedade são os transtornos psiquiátricos mais frequentes. A cada ano, 14% dos europeus desenvolvem um transtorno de ansiedade, mas só no Brasil 10% da população conviviam com o transtorno. O maior número de pessoas com uma doença é um país só. Assim como a associação obesidade e depressão, os transtornos de ansiedade desempenham um papel no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os mecanismos ainda não estão claros, mas uma das prováveis pistas é um papel ansiolítico demonstrado dos alimentos. A ansiedade pode se manifestar como fome psicológica ou emocional e desencadeia lanches. As ansiedades também alterariam a percepção do valor calórico dos alimentos, ou seja, uma ansiedade contínua faz você sentir fome quando não está na realidade. Tudo esse desejo de comer leva a uma inclinação perigosa por doces. Embora os alimentos doces tenham um poder eminente sobre a nossa saúde, quanto mais for, mais o alimento induz um aumento contínuo dos níveis de açúcar no sangue quando é ingerido. Este pico de glicemia ordena o armazenamento de glicídio como gorduras e leva a uma sensação de fome rapidamente depois de comer. Alimentos de alto nível de açúcar são dificilmente satisfatórios. Então, pode-se supor que um tratamento direcionado às ansiedades pode ter um efeito benéfico na perda de peso. É preciso consultar um psicólogo nesses casos, que vai ajudar bastante, é claro.
E capítulo 5, obesidade, uma forma de hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TDAH, ainda classificada na categoria de transtornos hipercinéticos, na classificação da OMS. É um transtorno comportamental que induz dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. A prevalência de TDAH é de 5,3% em crianças e tende a diminuir em adulto para cerca de 2,8%. O TDAH é prevalente em pessoas obesas do que na população adulta com peso normal. 2 mecanismos potenciais foram sugeridos para explicar essa associação. Obesidade, ou pelo menos certos comportamentos associados podem se manifestar no TDAH. De fato, o indivíduo com transtorno de compulsão alimentar periódica, patologia muito frequente em pessoas obesas. Os traços de caráter impulsivo têm sido descartados. Essa mesma impulsividade também apareceria em outros aspectos de seus comportamentos e levaria ao TDAH. A segunda hipótese seria que obesidade e TDAH são expressões diferentes de um mecanismo biológico comum. O mecanismo incriminado seria uma deficiência no circuito de reforço, síndrome de deficiência de recompensa, levando ao uso de recompensas não naturais imediatas, como o uso de substância, jogo patológico, tomada de risco e ingestão de alimentos. A triagem e o tratamento de TDAH parecem melhorar a perda de peso em pessoas com ambas as condições. E capítulo 6, obesidade e transtornos psicóticos. A esquizofrenia, o principal transtorno psicóticos, afeta cerca de 1,6 milhão de esquizofrênicos, ou seja, 1% da população do Brasil. É caracterizada por distorções do pensamento, percepções, emoções, linguagem, senso de si mesmo e comportamento. Pessoas que sofrem de transtornos psicóticos são frequentemente acometidas pela obesidade. Essa obesidade acompanha pela síndrome metabólica reduz sua expectativa de vida em 15 a 20 anos. As causas do desenvolvimento dessa obesidade são múltiplas e geralmente secundárias à ocorrência de esquizofrenia, por um lado devido aos chamados antipsicótico obesogênico, que podem levar a um ganho de peso de cerca de 12 kg durante os 2 anos seguintes à sua redução. E, por outro lado, por causa de hábitos de vida, como inatividade física, consumo de alimentação desequilibradas e tabaco, o prognóstico é bastante sombrio. E os programas que visam a perda de peso por meio de estilo de vida, a medidas dietéticas
não parecem melhorar significativamente a expectativa de vida. E capítulo 7, obesidade e comprometimento cognitivo. Distúrbio cognitivo, síndrome de demência, podem afetar a memória, o raciocínio, orientação, a compreensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e julgamento. A ligação entre obesidade, como qualquer outro fator de risco cardiovascular, a demência vascular é conhecida há muito tempo. Muito antes do início da demência, estudo extensivo mostraram que pessoas obesas, em comparação com pessoas com peso normal, tinham mais dificuldade na tomada de decisões, planejamento e resolução de problemas. Talvez mais surpreendentemente, uma dieta rica em ácidos graxos, afeta diretamente a função sináptica e cognitiva. Os mecanismos subjacentes e esse processo permanecem amplamente desconhecidos e certamente múltiplos. E para nossa conclusão, tanto a obesidade quanto os transtornos psiquiátricos são doenças crônicas em constante evolução e frequentemente coexistem. Esses dois tipos de patologia podem exigir acompanhamento especializado. Então, na medicina geral, é importante pensar em procurar uma doença psiquiátrica em uma pessoa que sofre de obesidade e cuidar com pessoas cuidar do peso em pessoas conhecidas por ter um transtorno psiquiátrico. Um tratamento combinado pode permitir maior sucesso, né, gente? Um tratamento combinado pode permitir maior sucesso na perda de peso, melhorar na qualidade de vida e redução do risco de ocorrência de um evento cardiovascular. Então foi isso para hoje, gente. Obrigada por acompanhar. Eu sei que eu tenho ainda meu sotaque francês, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque eu tenho bastante matéria muito bom para vocês todo dia para meu canal. Eu falo sobre peso, porque eu sou uma pessoa gorda, né? E eu estou em processo de emagrecimento. Eu estou fazendo isso para incentivar pessoas obesas para me acompanharem nessa jornada e para ajudar vocês também para emagrecer junto comigo. E no meu canal também falar de beleza, de cabelo. Eu apresento para vocês meus produtos, que eu tenho vários produtos DIY. DIY que é um siglo em inglês que significa faz você mesma. Daí que eu apresento para vocês também, que eu fiz em casa, que eu apresento para vocês. Então, eu peço para vocês continuarem a me seguir nas redes sociais, a acompanhar todos os meus vídeos, se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos e também para deixar seu like.
e compartilhar o vídeo. Voilà, foi tudo por hoje e obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo.